no telão e na transmissão, tem como tema Espírito de Deus ou Espírito do mundo? Esse é o tema da mensagem. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 28 a 30. Nós estamos estudando com profundidade aquilo que o apóstolo da graça de Deus deixou escrito a nosso respeito, porque nós somos gentios na carne, nós somos uma igreja gentílica, então nós temos como apóstolo o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Amém? E nós precisamos então compreender aquilo que ele deixou escrito nas suas 14 epístolas, as suas 14 cartas, aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também deixou escrito para o nosso bem, para o nosso conhecimento. E nessas 14 cartas está revelada a graça de Deus. Nessas 14 epístolas está revelada a sã doutrina. Porque a lei é um ministério de condenação e morte. Então a lei não é uma sã doutrina, é uma doutrina doente. Amém? E o Senhor Jesus trouxe então a perfeição. Ele trouxe a graça para que vivamos esta graça, que se chama sã doutrina. Uma doutrina curada, uma doutrina perfeita, uma doutrina que é para nós, povo escolhido, eleito, para viver por fé. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, versículos 28 a 30, diz a palavra do nosso Senhor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos orar? Vamos falar com Deus e vamos ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos selou para o dia da redenção. Aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, em Tua casa, no lugar em que Tu escolhestes para fazer habitar o Teu nome. Nos reunimos, Pai, juntamente com os nossos irmãos que estão longe, que não puderam estar em Tua casa, mas que Te louvam, que Te adoram, que vivem, Senhor, o novo pacto, a nova e eterna aliança. Estão, ó Senhor, na mesma frequência, na mesma visão. Estão crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento a cada dia.
aqueles, ó Pai, que estão chegando, aqueles que o Senhor está atraindo. Eu oro, Pai, pedindo para que eles tenham, Senhor, os olhos do entendimento iluminados pelo Teu Espírito, para que entendam, para que compreendam, Senhor, as verdades que estão relatadas na Bíblia, Jesus, na Tua Palavra, para que eles também, ó Senhor, sejam cortados pela Tua graça, que sejam, Senhor, de fato, Jesus, de fato, impactados, ó Senhor, como nós um dia, Senhor, fomos impactados com esta graça, com esta verdade que nos libertou, que nos tirou dos enganos, da mentira de homens e nos colocou, ó Senhor, assentados em lugares celestiais com Cristo. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pela Cristo Vive. Te agradeço pela Cristo Vive e Pau Sul. Te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito na vida deste ministério, por tudo que o Senhor tem feito chegar a nós, Pai, através do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Senhor, sua esposa, Bispa Rosana, Senhor, nosso amado Bispo Rai, com a nossa amada Bispa Solange, vidas preciosas, ó Deus, que o Senhor colocou em nosso caminho, para serem canal da Tua bênção, Pai, a nosso favor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Somos gratos, Senhor, por toda a verdade que já chegou ao nosso entendimento, por toda a revelação que o Senhor já nos concedeu. E mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que o Espírito de sabedoria se manifeste, Senhor, na vida de todos os Seus filhos, que têm sido alcançados, Senhor, por esta graça maravilhosa. Que todos possam de fato compreender, Senhor, a santa vocação, compreender, Senhor, o santo chamado, compreender a herança dos santos, ó Senhor, e viver por cabeça, reinando em vida, Senhor, sabendo que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, mais uma vez, com toda a humildade, toda a submissão, temor e santo tremor, eu lhe peço, use a minha vida, Jesus. O desejo do meu coração ser, ó Pai, o Teu instrumento para trazer a Tua voz à Tua igreja, trazer a Tua voz, Senhor, ao Teu povo, aqueles que o Senhor ama, aqueles que na cruz do Calvário o Senhor salvou. Que todos sejam alimentados nesta noite, que todos recebam do alimento e sejam fortalecidos na força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus nosso Senhor toda a glória. Obrigado, amado ministro Vinícius, meu filho, minha amada esposa, pastora Daniele. Muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo eleito, povo escolhido, povo amado do Senhor, predestinado em amor, desde antes da fundação do mundo, o povo que é guardado por Deus, um povo que conhece o seu Deus, porque tiveram seus olhos iluminados, as escamas caíram e hoje podem ver, podem entender o mistério da cruz, o mistério da salvação, e reinam em vida, porque já vivem a vida eterna.
O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Aquele que cuida de mim e de você, aquele que jamais nos deixa e nos deixará, aquele que não nos desampara, aquele que é amigo fiel. Ele é o reto juiz, ele é quem julga a nossa causa, ele é quem luta as nossas guerras, é ele, o nosso Senhor, que nos sustenta nos momentos de fraqueza, é ele que não nos deixa tropeçar, é ele que nos mantém de pé. O Senhor, o nosso Deus, que habita em nós, a ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, hoje e para sempre. Amém. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus fiel. No capítulo 4 de Efésios, Paulo chama a atenção da igreja para algumas coisas que eram comum na vida dos incrédulos, de onde nós viemos. Onde era comum o sol se pôr sobre a nossa ira, era comum sermos iracundos e rixosos, e por isso ele instruiu a igreja quanto ao trato passado, que se despojassem do velho homem, que fossem renovados no espírito do entendimento, que se revestissem do novo homem criado segundo Deus. Então Paulo faz exortações à santidade. Ele diz, deixando a mentira. Ele diz, irar-se e não pecar. Ele diz, fale a verdade. Ele diz, não dê lugar ao diabo. E ele continua dizendo, no versículo 28 a 30 que nós lemos, vamos ler novamente. Aquele que furtava, não furte mais. Está tudo num contexto de Paulo ensinando a igreja. Então ele diz, não fale a mentira, né? Deixe a mentira, fale a verdade, se ire, mas não peques, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, ou seja, tenha um trabalho honesto, tenha um trabalho digno, tenha um trabalho honroso, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais. Olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então essas coisas que Paulo cita, amado, não deve e não pode haver na igreja de Cristo. É comum as pessoas aí fora dizerem assim, a igreja é formada por pecadores. Então, é um jargão, chega a ser um jargão, para uma desculpa para que o pecado seja tolerado. Mas Paulo diz que aquele que praticava o pecado, que não pratique mais. Se falava mentira, não fale mais. Passe a falar a verdade.
Não seja mais um mentiroso. Não é verdade? Não é isso? Paulo está dizendo, olha, se você era um mentiroso, acabou para você. Agora você é alguém verdadeiro. Você é alguém que só fala a verdade. Se você era alguém que se irava por qualquer coisa, agora você não se ira mais. E se você se irar por alguma indignação, isso vai ser um momentâneo e acabou. Você não vai levar isso adiante. O sol não vai mais se pôr sobre a tua ira. Você agora não pode dar mais lugar ao diabo. Se furtava, acabou. Não vai furtar mais. Se o trabalho era um trabalho que não era um trabalho digno, um trabalho honesto, vai ter agora um trabalho digno, um trabalho honesto. Um trabalho honroso, que glorifica ao Senhor. Porque é muito triste você ver pessoas que se dizem cristãs, mas com um meio de vida totalmente reprovado pelo Senhor. Tendo o seu sustento de forma ilícita, de forma desonesta. Então, como que pode se dizer crente? Como se pode dizer, eu sou da igreja de Cristo? Desculpa, não é. Não é. A igreja de Cristo, amado, é uma igreja, é santa. Ela é santa. Então, aquele que pecava, agora tem que deixar de pecar. Não pode mais viver praticando o pecado. A igreja está entendendo? Amém? Então, o pecador, o incrédulo, ele chega à igreja, assim como nós, um dia, chegamos. Eu cheguei, amado. Meu Deus, só Deus sabe como eu cheguei à igreja. Deus sabe como eu entrei pelas portas do Evangelho. Pecador, totalmente incrédulo, uma vida totalmente torta, mas a minha vida foi sendo transformada. A palavra foi me transformando. E as coisas do velho homem foram ficando para trás. Então, a pessoa que chega ao Evangelho, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu falar, o seu agir, tem que ser renovado no espírito do vosso entendimento. Então é necessário ser revestido do novo homem, criado segundo Deus. Isso é o desígnio do Senhor para a sua igreja na terra. Uma igreja santa, uma igreja que é renovada pelo conhecimento, pela palavra de Deus. Uma igreja que vai tendo a mente renovada, culto após culto. Então, se é criado segundo Deus, não pode haver nada de vida incrédula. A palavra diz de glória em glória, o Senhor vai nos moldando a sua imagem e semelhança. Você crê que é assim? Então você tem que se olhar no espelho e dizer assim, eu estou sendo moldado à imagem e semelhança do meu Senhor. Só que não é no físico, é no interior. Estão entendendo? É no interior. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, a palavra, amado, a palavra é Deus. A palavra é Jesus. E quando nós aceitamos a palavra, quando nos abrimos para a palavra, o que ela faz? Ela nos molda ao caráter de Cristo. Então, quando a palavra diz como devemos ser e proceder, nós precisamos entender que nós não podemos mais sequer compactuar ou sermos cúmplices daquilo que a Bíblia condena.
Se a Bíblia condena, eu também tenho que condenar. Eu vou aqui agora abrir um parênteses, só para dar uma ilustração para você, uma orientação, porque está chegando agora as eleições. Eu não vou abrir assunto aqui dessa questão, amém? Mas eu quero aqui, como teu pastor, te instruir para que você não peques. A Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais. Pastor, o que tem a ver com eleição? Ok, você vai entender. Nós não podemos chamar de bom aquele que é mau, ou aquilo que é mau. Amém ou amém? Então, eu não posso chamar de bom aquele que furta ou furtava. Que eu sei que furta. Furtava não. Se ele parou de furtar, já não furta mais, então ele é bom. Amém? Agora, se eu sei que ele rouba, que ele furta, então ele não é bom, correto? Correto, igreja? Então, nesse tempo de eleições, a gente ouve algumas pessoas dizerem assim: eu vou votar em fulano de tal, porque ele rouba, mas ele faz. Você já ouviu isso? Eu também ouço direto. Não, ele rouba, não, ele roubou, mas ele faz. Amado, nós cristãos não podemos ter esse pensamento. Se ele rouba, ele rouba. E eu não posso compactuar com isso. Eu não posso ser cúmplice disso. Estão entendendo? Porque se eu for cúmplice, se eu sei que ele rouba, eu vou lá e voto nessa pessoa, eu estou pecando diante de Deus. Por quê? Eu estou chamando o que é mal de bom. Estão entendendo? Eu estou chamando o que é mal de bom. Agora, não, eu não sei se roubou. Não, então a minha consciência está tranquila. Tranquila. Agora, se eu sei, olha, roubou, furtou. Eu sei, eu tenho conhecimento disso. Vou lá e aprovo esse tipo de pessoa, eu estou contra Deus. Isso é muito sério, não é? E a maioria dos crentes não tem nem noção disso que você está aprendendo aqui. A maioria dos crentes não sabem disso. Se eu sei que essa pessoa roubou, e eu voto nessa pessoa, eu estou sendo cúmplice do pecado. Então aqui eu fecho os parênteses, dizendo que eu estou aqui para lhe dar a direção daquilo que se chama aprovação de Deus. Amém? Então assim, nós não podemos nos vender por um prato de lentilha, como Esaú se vendeu. Amém? Nós não podemos. Nós temos que aprovar aquilo que Deus aprova. Aquilo que é família, aquilo que é moral, aquilo que é honesto, aquilo que é fiel, aquilo que Deus olha e diz: é assim que eu aprovo. Fora disso, nós não podemos aprovar. Porque se eu aprovo o que é mal, eu sou igual. Está entendendo? Eu sou igual. E nós temos um testemunho a zelar. Nós temos o testemunho de Cristo na nossa vida. Amém? Então nós estamos no mundo com o pleno entendimento que nós não somos deste mundo. Nós não temos o espírito do mundo. O tema da mensagem: Espírito de Deus ou Espírito do mundo? Nós não temos o espírito do mundo. Nós temos o Espírito de Deus. Amém? O Espírito que vem de Deus, que o homem natural, o incrédulo, não entende e não pode entender. Só vai entender se Deus quiser se revelar a ele.
Assim como um dia ele se revelou a nós. E 1 Coríntios 2, 12 a 14 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus com mais vontade, igreja. Amém. E sim, o Espírito que vem de Deus. Diga de novo, graças a Deus. Amém. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então aqui você tem recebido e conhecido os benefícios da graça do Senhor a teu favor. E isso você consegue entender pelo quê? Pelo Espírito de Deus que está no teu espírito. Porque sem o Espírito de Deus nós não conseguimos entender nada, igreja. Amém? Então, louvado seja Deus que hoje nós podemos entender. Diz o versículo 13: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que são coisas espirituais? O que está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui são coisas espirituais. Então, o que nós fazemos aqui? Nós conferimos. Opa, peraí, está escrito? É assim? É desta forma? Opa, então tá certo. Bateu. Ah, não, não é assim não. Opa, então não bateu. Isso está fora. Estão entendendo? Amém? A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o que nos dá direção. A Bíblia é o que nos mostra o rumo que nós temos que ir. E tem muito crente, amado, que, desculpa aqui falar, mas olha, não está nem aí para o que a Bíblia diz. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas tem uma, né? Maria vai com as outras? Tem essa expressão aí, né? No mundo. Maria vai com as outras. Tem muito crente assim. Se a maioria está indo para cá, é para lá que eu vou também. Se a maioria está indo para cá, é para cá que eu vou também. E eles lá está tudo errado. Os que ficam lá falando de graça. Nós estamos pregando a Bíblia. Amém? O que eu estou pregando para você aqui é Bíblia. Está escrito. E se está escrito, nós cremos. Então, o versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa questão do furto é algo muito sério. Porque pessoas se deixam levar por este caminho do erro e do engano. Quando Deus disse em Êxodo, é uma ordem de Deus, ele disse, Êxodo 20, versículo 15, não furtarás. É uma ordem. Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se eu vou lá para colaborar lá no dia da eleição e eu colaboro com algo que é mal, eu sabia que eu tinha que fazer o bem, eu não fiz, eu estou pecando. Olha a seriedade. Mas pastor, é somente um voto da eleição e Deus está vendo. Olha como é que é sério isso, igreja. Olha a profundidade disso. E as pessoas não entendem, diácono Ricardo. As pessoas não entendem essa dimensão espiritual. As pessoas acham que é simplesmente uma escolha de alguém para tomar uma cadeira e vai ficar lá por 4 anos, sei lá quanto tempo. Não é isso, igreja. Os crentes precisam acordar para esta questão de viver em santidade em tudo. Sem contar os crentes, né, que se trocam, que se vendem pelo prato de lentilha. Ficam aí até encobrindo o furto. Então nós precisamos ter postura. Diga, eu preciso ter postura. Diga, eu preciso viver em santidade. Porque eu faço parte
da igreja de Deus? Amém. Você faz parte da igreja de Deus. Você é santo. Você é santo. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então todo aquele que vai entrar numa questão de, principalmente administração, ele tem que entender que o que ele tem que fazer é trabalhar e fazer o que é bom para quem? Para o povo. Não é para fazer o bem para ele. É para fazer o bem para o povo. Olha lá. Trabalhe. Trabalhe. Tem muitos, amados, que precisavam ser chacoalhados por esta palavra, entender que precisam trabalhar mais em favor do povo e menos em favor de si próprio. Para quê? Para ter como acudir ao necessitado. Você vai no sistema público de saúde, como é que é? Ah, beleza. Acude, né? Acude o necessitado. Se for algo grave, meu amado, morre. Infelizmente. Então, o povo de Deus precisa acordar e entender o que está escrito, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E como que se estabelece uma nação cujo Deus é o Senhor? Pela eleição. Elegendo quem? Quem é honesto, quem é correto, quem tem os pensamentos alinhados à vontade de Deus, aquele que defende a família, aquele que defende os valores da família. Enfim, o Senhor, Ele é a favor daquele que é justo. Ele não é a favor do injusto. Em Provérbios 13, versículo 4, diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A alma do diligente, amado, ele vai prosperar com o trabalho honesto, com o trabalho digno. Em Provérbios 6, 6-11 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha, amado, isso aqui é demais. Isso é demais. Olha o que Deus diz, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Para um preguiçoso que não trabalha, a pobreza vem como ladrão. E Efésios 4:29 diz: está clara essa questão do furto? Amém? Então não é só a questão minha, de eu não furtar. Eu preciso ficar atento se eu estou compactuando, amém? Se eu estou sendo cúmplice de algo que Deus chama de furto e que Deus reprova. Então nós precisamos ter esse cuidado. Ok? Amém? Glória a Deus por isso. Então agora nós vamos falar da boca, das palavras que devem sair da nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Então, da boca do salvo, igreja, daquele que já está no aprisco, dentro da igreja, não pode dos lábios deste sair o louvor, sair o cântico, sair a gratidão a Deus e depois usar a sua boca para palavras decadentes, palavras imorais, para palavras podres. Não pode. Ah, mas é uma palavrinha só. Não pode.
Não, mas de vez em quando. Não pode. Mateus 12:36 diz assim: digo-vos que toda palavra frívola, palavra torpe, que proferirem os homens dela, darão conta no dia do juízo. Pastor, está tudo anotado. Amém? Está tudo anotado. Então, mas pastor, mas Deus não leva em conta. Amado, Deus não leva em conta, mas aquilo que plantar vai colher. Então a tua boca é santa. Você é santo. E não é para ficar falando palavrão. Não é para ficar falando besteira. Não é para ficar falando palavras torpes. Palavras frívolas. Amém? Da tua boca, mano, tem que sair aquilo que edifica. Aquilo que agrada a Deus. Que transmita graça aos que ouvem. Pastor, mas é só uma brincadeirinha, amado. A brincadeirinha do santo tem que ser brincadeirinha santa. Amém? Tem que ser brincadeirinha santa. Eu não posso, sabe, me deixar levar por brincadeiras do mundo. Tema da mensagem: Espírito de Deus ou Espírito do mundo? Na nossa vida está quem? O Espírito de Deus. Então nós não temos parte com as coisas do mundo mais. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, toda mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, quando eu falar, que as minhas palavras sejam bênção para quem ouve. Quando eu falar. Quando? Mas por que quando eu falar, pastor? Porque eu devo ser pronto para ouvir e tardio para falar. Deus lhe deu quantos ouvidos? Quantas orelhas? Tem duas. Deus te deu quantas bocas? Está vendo? Duas. Para quê? Para ouvir mais. E a boca? Uma. Falar menos. Um crente que está na igreja há mais de um ano, vamos colocar, não pode mais ter o comportamento de um incrédulo, de alguém que vive no mundo. Não pode mais ter o padrão do espírito do mundo. Em Romanos 8, 5-9 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, aqui nós nos inclinamos para quê? Para a carne ou para o espírito? O espírito. Então, as coisas do espírito é o que tem que ser a nossa busca, sabe? A nossa vida. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, para vós essa palavra não é coisa vã, é a vossa vida. Então, versículo 6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte. Então Deus está avisando, olha, se pender para a carne, pode esperar a morte. Mas o do espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso que eu digo sempre que a carne tem vida própria, a carne não se converte e a carne é inimiga de Deus. Está claro até aqui? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ou seja, quem vive com características do espírito do mundo, não pode agradar a Deus. Às vezes está dentro da igreja, mas não pode agradar a Deus. Por quê? Porque precisa entender que foi chamado, foi justificado, foi glorificado, foi selado, foi salvo
para viver a vida eterna com Deus e agora precisa aprender a viver um novo padrão de vida. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne são inimigos de Deus, não podem agradar a Deus. Então, assim, um incrédulo, amado, não agrada a Deus. Ponto. Entenda isso. Entenda isso. Pastor, que lá não vai na igreja, não dá dízimo, não tem compromisso com oração, não tem compromisso com nada, não está nem aí. Nossa, ele tem uma vida, amado, desgraçada. Com todo respeito eu falo isso. Porque uma vida separada de Deus é uma vida desgraçada. Só tem vida quem tem vida com Deus. Porque quem não tem vida com Deus é uma vida desgraçada. É morto, está morto em pecados e delitos. A Bíblia diz isso. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Podem, sabe, a impressão que dá é que eles estão bem, mas eles não estão agradando a Deus em nada. Está claro até aqui? Amém? Versículo 9. Vós, porém, aleluia, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, Paulo vem e rasga. Ele diz, olha, se não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Porque os que são de Cristo vão receber o Espírito de Cristo porque são dele. Os que não são, não podem receber o Espírito de Deus. Então, aquele que tem o Espírito de Cristo, este se inclina para as coisas de Deus, se inclina para as coisas de Cristo, se inclina para as coisas da igreja, tem prazer na igreja, tem prazer nas coisas da igreja, porque se inclina para as coisas do Espírito, amado. Você está achando que as coisas do Espírito se inclinam aonde? Num barzinho, comendo espetinho, tomando uma Coca-Cola? Isso é se inclinar para as coisas do Espírito? Não, pastor, eu estou dando graça aqui, comendo um espetinho e uma Coca-Cola. Estou me inclinando para as coisas do Espírito. Você não está. As coisas do Espírito, amados, se inclinam na casa de Deus. As coisas do Espírito se buscam na casa de Deus para se viver lá fora. Estão entendendo? Amém? Está claro até aqui? Então, olha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que, sabe, a gente dá o alimento, dá o leite, ensina, sabe, tem o amor de trazer, de falar, de ensinar, de orientar. Mas hoje, amado, com tudo que Deus tem nos ensinado, nós não ficamos brigando com mais ninguém aqui. Graças a Deus o Senhor tratou isso comigo. Porque a obra é dele, a igreja é dele, e ele sabe quem é dele e quem não é. Então eu estou aqui com todo o meu amor à obra, a Cristo, às ovelhas, para lhe ensinar a verdade. Agora, se a pessoa não quer esse caminho da verdade, não sou eu que vou ficar brigando com ela. Por quê? Eu não sei se ela é de Cristo. Eu sei que eu sou de Cristo. Você é de Cristo? Você é de Cristo? Diga, eu sou de Cristo. Diga, eu sou de Cristo. Diga, eu tenho o Espírito de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Por que Paulo diz assim, cuida de ti mesmo e da doutrina? Porque é simples assim. Se eu tenho o Espírito de Cristo, eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. Cuidar de mim, desse meu caminho, porque é o meu chamado. O meu chamado não é o diácono Ricardo que vai responder por ele. Não é o irmão Rick. O irmão Rick vai responder pelo chamado dele. O diácono Ricardo vai responder pelo chamado dele. Eu vou responder pelo meu. Estão entendendo, igreja? Então, cada um que está aqui, ouvindo esta verdade em Cristo, no dia do juízo vai responder ao Senhor. Estão entendendo? Amém? Está claro até aqui? Aleluia. Então Paulo diz, não entristeçais. Aleluia.
o Espírito de Deus que habita em vós. Pastor, tem como? Tem. Um crente selado entristecer a Deus. Então, quando uma ovelha que é selada para o dia da redenção, que é batizada com o Espírito Santo, quando ela anda com atitudes de um inimigo de Deus, de um incrédulo, o Espírito Santo se dói. O Espírito Santo se lamenta. O Espírito Santo se aflige. O Espírito Santo se apaga. Porque ele não se retira. Ouça, o Espírito Santo, uma vez em nós, é para sempre. Quando ele vem fazer a morada no nosso espírito, amado, é para sempre, ele não se retira. Então, quando eu tenho atitudes de um ímpio, quando eu tenho atitudes de um espírito do mundo, o Espírito de Deus que habita em mim, ele se dói. Eu quero que você entenda bem isso. O Espírito de Deus se lamenta, se aflige, ele se apaga. Ele apaga as suas manifestações na minha vida. Efésios 4:30, Paulo diz isso. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. É Efésios 4:30. Isso. E é 1 Tessalonicenses 5:19, tá? Não é 4:19 não, é 5:19. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:19. Bom, amém. Tá certo o texto. Não apagueis o Espírito. Amém. Não apagueis o Espírito. Então, não deixe o Espírito ser apagado na tua vida. Não deixe as manifestações de Deus serem apagadas na sua vida. Não queira viver uma vida comum. Não queira viver uma vida apagada, amado. A luz de Cristo está em você. Então, uma vida contrária aos ensinamentos bíblicos é entristecer o Espírito Santo e ponto. É apagar o brilho da luz de Jesus na nossa vida. Em Atos 7:51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, o que acontece aqui? Pessoas que estão ouvindo a palavra, pessoas que estão recebendo a verdade de Cristo, mas a cabeça está endurecida, o coração está endurecido, não é? Dura cerviz, cabeça dura, incircunciso de coração, não foram cortados pela palavra, não foram comovidos pela obra da salvação, não foram, constrangidos pelo amor de Cristo, vivem ainda com frieza espiritual, vivem ainda como homens naturais dentro da obra de Deus. E isso é mal. Porque são pessoas que foram seladas para o dia da redenção e estão apagando o Espírito de Deus. Estão fazendo com que o Espírito se lamente, se aflija, se doa. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Porque quem quer que o Espírito de Deus seja apagado na nossa vida é o nosso inimigo. É o nosso inimigo que luta contra mim, contra você, que quer me ver e te ver apagado. Assim, ó. O Senhor nos faz andar altaneiramente. É altaneiramente. Com asas de águia. Para ter voos altos. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi batizado com o Espírito Santo. Quando você ouviu o evangelho e você creu nele, você foi selado. Naquele momento o Espírito Santo veio habitar na sua vida e ele está em você e estará até o dia da redenção. É ele quem te guarda.
2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor, aleluia, conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça. Olha o que Deus manda. Isso é mandamento, igreja. Aparte-se da injustiça. O que é injustiça? É tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que Deus reprova. Tudo aquilo que Deus odeia. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque você é santo. Então você não pode estar no meio de sujeira, no meio de mundanismo, no meio de imundície, no meio daquilo que é profano. Você é santo. Amém? Então, se eu sou selado para o dia da redenção, se eu professo o nome do Senhor, eu tenho que me apartar de toda injustiça. Os que são do Senhor precisam saber deste ensinamento, precisam receber este ensinamento e viver a certeza da salvação eterna. Em João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna. É Jesus quem disse, amém? Você tem a vida eterna, você já herdou a vida eterna. Amém? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os que são dele, já estão salvos. Então nós precisamos ter muito cuidado para não entristecer a Deus. Porque a obra está completa, igreja. Nós, olha que tremendo, nós não precisamos fazer um jejum. Eu fazia tanto isso, meu Deus. Não gosto nem de lembrar. Nós não precisamos subir monte. Eu fazia tanto isso, não gosto nem de lembrar. Não precisamos fazer vigília. Não precisamos ralar o joelho. Não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício. Não precisamos fazer nenhuma campanha para fazer a descida do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nenhuma campanha da laranja aqui. Mas essa semana eu escutei essa. Eu fiquei horrorizado. Campanha da laranja, amado. 2 sacos enormes de laranja. Para os irmãos virem pegar uma laranja. E aí tinha que abrir a laranja, chupar a laranja e guardar a semente. Para cada semente era R$10 o voto. Eu acho que teve gente aqui que pegou umas 15, 20 sementes. Ana Maria, tá risada. E o tanto de semente era o tanto de sonho que ia ser realizado. Você acredita nisso, irmão? A igreja de Jesus. É isso? Não é. Então, Jesus completou a obra. Ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. Aleluia, amado. Eu me arrepio inteiro, amado. Você não tem noção como isso alegra o meu coração. Hoje poder entender, sabe? Poder enxergar isso claramente. Este poder da salvação na nossa vida. Olha lá João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Está pago. Está completo. Está feito. Olha, amado, que coisa linda. Apocalipse 3:5. Ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amado, tem muito crente aí achando que Deus apaga o nome do livro da vida. Tem muito crente achando que Deus rabisca. Fala: tô tirando, tô riscando o seu nome aqui, viu? Você tá aí, ó, tô riscando. Ó,
o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! 1 Coríntios 1, 30 e 31, e nós vamos encerrar. Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso, amado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Amado, hoje você tem sabedoria. Hoje você tem sabedoria, você tem entendimento. Você pode olhar para determinada situação e dizer, isso é espiritual. Isso é de Deus. E isso não é espiritual. Isso não é de Deus. Isso não provém do Senhor. Hoje você tem esse poder. Hoje você tem essa sabedoria. Você hoje é justiça. Você hoje vive a santidade, porque você sabe o que é viver a santidade hoje. E redenção. Olha que tremendo. Então, versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a ovelha que sabe que é do bom pastor, a ovelha que se inclina para as coisas do Espírito, a ovelha que tem prazer nas coisas do Espírito, a ovelha que não troca nada, absolutamente nada, pelas coisas de Deus. Olha, mano, esta pessoa, esta ovelha, ela reconhece que precisa do seu pastor para guiar a sua vida. Você está aqui hoje porque você reconhece que você precisa desse altar. Assim como eu preciso do altar Cristo Vive para ser guiado, para ter a direção. Deus fala comigo, sim, Deus fala comigo, mas Deus me colocou neste aprisco para que eu também seja apacentado. Então, nós temos ouvidos de ovelha, nós entendemos isso, nós reconhecemos isso, reconhecemos o poder de Deus para o nosso favor. Então, nós aceitamos as coisas de Deus, nós não ficamos lutando com as coisas de Deus. As coisas de Deus para a nossa vida não é um fardo. As coisas de Deus para a nossa vida é um prazer. É um prazer. Amém? O que é fardo para às vezes na nossa vida são as outras coisas, mano. A obra do Senhor na nossa vida não é fardo. É prazeroso, é onde nós recebemos o renovo, onde nós recebemos as bênçãos, é onde nós recebemos, sabe, a força, é onde nós recebemos as promessas, é onde as profecias vêm sobre a nossa vida para que se cumpram no nosso viver nesta terra. É aqui que o Senhor determina a sua bênção. Então como é que uma ovelha vai querer ficar longe das coisas de Deus? Uma ovelha nunca faz isso. Uma ovelha, amada, ela quer sempre estar junto, no meio do rebanho. Ela quer ficar junto com as outras ovelhas. Ela quer ser cuidada pelo bom pastor. Ela quer ser apacentada. Ela quer ir para o pasto verdejante. Ela quer ir para a água de descanso. Ela almeja isso. Nós queremos as coisas melhores para a nossa vida. Sim ou sim? Então, aí eu sou ovelha e falo, eu não quero estar lá no meio daquele povo, não. Desculpa, amado, eu não sou ovelha. Eu não sou ovelha, porque ovelha anda com ovelha. Ovelha anda com ovelha. Quem não anda com ovelha é lobo. O lobo, ele vem para arrebatar as ovelhas. O lobo não se apacenta, sabia? O que se apacenta é uma ovelha. A ovelha se apacenta. A ovelha você ensina, você orienta, você exorta, você corrige, e ela está sempre ali, ó. Amém. 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 É até bonitinho, né? Amém. É ovelha. É ovelha. Então, não tem atritos. Agora, tenta apacentar um lobo.
Não tem jeito, amado. Não tem jeito. O lobo, ele está sempre aos derredores. Ele nunca está no centro. Ele está sempre à volta, sabe? Ele está sempre observando de longe. E ele não aguenta ficar no meio do rebanho. Um lobo não aguenta. Ele não suporta o fogo do altar. Ele sai batendo o pé por essas portas aí, ó, uivando. Mas quando é ovelha, amado, ela gloria-se no Senhor. Ela gloria-se no Senhor. Amém? Que assim seja aqui neste lugar, porque assim disse o Senhor Jesus Cristo. Que todos aqui gloriem-se no Senhor. Que todos aqui, igreja, gloriem-se no Senhor. Porque vós sois dele. Vós sois dele. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, porque Tu és bom. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus que conhece aqueles que te pertencem. Tu és o Deus que sonda os corações. Tu és o Deus que diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum Tu apagarás o seu nome do livro da vida. Nós cremos, Pai, nesta verdade que nos alcançou. Cremos, Senhor, que somos Teus, que somos salvos pela Tua graça. Cremos que na cruz do Calvário o Senhor consumou tudo a nosso favor. Nós cremos que está tudo, Senhor, todas as Tuas bênçãos liberadas a nosso favor. E por meio da fé, nós vamos alcançá-las. Por meio da fé, Senhor, nós teremos a nossa vida, o nosso viver transformado. Porque Tu és o Deus que nos transforma de glória em glória. A Sua imagem e Sua semelhança. Estamos aqui, Senhor, para viver esta santidade. Estamos aqui, Senhor, para de fato ser a Tua igreja, santa, gloriosa, sem ruga, sem mácula. Uma igreja que teme o Teu nome. Uma igreja que tem prazer em viver a Tua palavra, Senhor. Que ama a Tua verdade. Espírito Santo, nós não queremos, Senhor, jamais Te entristecer. Nós não queremos, Pai, jamais Te entristecer. O nosso desejo é Te alegrar mais e mais. O nosso desejo, Senhor, é Te alegrar, é Te agradar, é fazer a Tua vontade, Senhor. Não queremos apagar as Tuas manifestações, Senhor. Não queremos, Pai. Não queremos, Jesus. Não queremos pender para as coisas da carne. Nós não queremos, Senhor, satisfazer os desejos da nossa carne. Pelo contrário, nós queremos manifestar o fruto do Espírito. Queremos, Senhor, mais e mais nos inclinar para o Espírito. Morar todos os dias na Tua casa, Senhor, para podermos cada vez mais nos fortalecer na força do Teu poder, na Tua verdade que liberta, Jesus, na Tua santidade, na Tua pureza, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua benignidade. Queremos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigado, Jesus, por esta palavra, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações. Que com certeza, que certamente, Jesus, frutificará para Ti. Eu creio, Pai, que muitos, Senhor, que estão agora pela internet, os Seus filhos que estão aqui, Senhor, de forma presencial,
Eu creio, Pai, que a tua palavra não voltará para ti vazia. Ela cumprirá, Senhor, o teu desígnio. Ela prosperará naquilo para qual ela foi designada, Senhor. E trará, ó Deus, os resultados na vida do teu povo. Trará, Senhor, os resultados à vida desta igreja, Pai. Para que todos vejam e saibam que nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus santo, a um Deus que é justo, que é o grande eu sou, o todo-poderoso, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que era, que é e que há de vir, o único e soberano Deus, Rei de reis e Senhor dos senhores. Que todos saibam e vejam que nós estamos aqui, Senhor, adorando o teu nome. Que nós estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta, buscando o entendimento na tua palavra, Senhor, para vivermos conforme a tua vontade e não a nossa. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra em nossa vida, por esta mensagem preciosa que veio ao nosso espírito, e obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor já nos fez e que nesta noite o Senhor já ordenou aos teus anjos a nosso favor. Em nome de Jesus, amém, amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém. Receba, a igreja, a ministração dos anjos a teu favor, para um final de semana maravilhoso.